Aqui como é que a gente analisa um relatório de um FII, né? Então, Carlos, tem diversos relatórios, né? Tem relatórios e tem informes. Então, se você for analisar os informes, ele parece aqueles balancetes de condomínio. Você tem receita, despesa e tal, e você chega ali no final, quanto que sobra, quanto que divide, e ele tem ali uma planilha que você entende. Quando você vai para o relatório, você vai olhar os relatórios gerenciais, né? E aí, dentro desse relatório gerencial, o que que acontece? Ele é uma carta que o gestor escreve para você. E dentro dessa carta, ele vai traduzir aquele documento, que é o informe, para a linguagem do ser humano. Então, ele vai explicar para você ali o que ele está acontecendo, qual é a perspectiva do fundo, o que ele está adquirindo, como é que está o comportamento do portfólio. Ele vai trazer para você notícias da distribuição, qual é a taxa interna de retorno. Ele vai falar para você qual é o desempenho que esses imóveis estão tendo, se ele está tendo algum problema, se tem uma demanda judicial. Então, você vai ter ali uma série de informações em que você vai ter uma fotografia daquele fundo. Então, você tem que olhar diversos relatórios gerenciais para que você possa formar um filme. E aí você consiga entender como é a vida pregressa daquele fundo que você está querendo investir. Então, uma outra coisa legal do relatório do FII, por exemplo, você quer saber, uma pergunta que chega sempre para a gente, né? Se acontecer um problema na economia e a economia desandar, o que vai acontecer com os fundos imobiliários? A gente viveu isso há pouco tempo atrás. Pega aí os relatórios da época da crise braba aí, né, do governo anterior, na época que o Brasil estava naquela situação que a gente vivenciou aí, como é que foi o comportamento dos fundos? Já está lá, está registrado na história. Então, se aquilo se repetir, a tendência é que aquele cenário seja muito parecido. Vai ter algumas diferenças, obviamente, porque naquela época tinham 100 mil investidores, hoje a gente tem quase 600 mil investidores. O pânico vai ser muito maior, mas a coisa, o comportamento vai ser muito mais ou menos parecido com a indústria. Então, o que você vai olhar, a gente falou no curso, né? A gente fez um curso gratuito no mês de novembro, aí a gente disponibilizou esse curso, quase 10 mil pessoas fizeram esse curso, né? E aí foi um curso completo de fundos imobiliários que a gente falou sobre isso, né? Nós vamos voltar a ter um curso, nós estamos trabalhando essa reedição aí, né, com o feedback que a gente recebeu. A gente deve lançar esse curso aí em breve, em que a gente vai explicar isso bem direitinho, explicar bem minuciosamente como é que se faz essa análise de um relatório. Alguma coisa aí, China, para adicionar? Não, acho que é isso mesmo, você falou tudo, né? O que eu falaria é para dar uma olhadinha como é que a gente faz análise 360, que lá a gente faz análise não só do relatório gerencial, mas como também de todos os informes e outros documentos do fundo, como, por exemplo, demonstrações financeiras, né? Então a gente pega o fundo inteiro e dá aquela escrutinada nele, né? A gente olha tudo, vira de cabeça para baixo, balança e fala, é isso aqui, né? Para que cada um tome sua decisão de investimento. Então, analisar um fundo é você pegar todos os documentos dele, ver o histórico dele, colocar tudo, documentar isso aí tudo, depois comparar ele com os pares. Para que comparar ele com os pares? Né? Para você entender como é que ele está posicionado no mercado. A gente faz isso para tudo, para empresas também. Você vai olhar um banco, você gosta muito do banco X. Aí você vai lá olhar como é que é o banco, como é que ele funciona, como é que funciona o setor de banco. Você vai ver como é que esse banco que você está analisando faz, né? Como é que é o retorno dele, né? Aquela coisa toda, as margens e tudo. E aí você vai olhar os outros bancos, né? De repente tem um banco os bancos são muito piores do que ele, tem um ou outro que é mais ou menos parecido e tem outro que é muito melhor, né? Aí você vê a precificação de mercado disso aí e vê o que vale a pena para você investir. Então, assim, não tem muito segredo, é o que você falou, né? Depois que você pega uma certa prática, é arte, né? Você olhar, bate o olho ali mais ou menos, o bom investimento salta aos olhos, né?